Filha, eu tava falando que o que eu trouxe hoje na aula é coisas que a gente vê em sala de aula, tá? Pra, tipo, caso a gente mesmo só tirar as dúvidas. E as coisas que eu tô trazendo por vídeo chamada, videoconferência, como a gente ainda vai ter a prática, aí, tipo, dá pra gente tirar mais dúvidas na sala de aula, tá? Tá certo. Professor, Oi. o que foi que teve nessas aulas anteriores? Só o A gente, assunto. a gente viu dois tipos de bolos diferentes, que são mais complexos, tipo o Red Velvet e o Marta Rocha, viu as massas direitinho recheias. A gente viu aula de bicos, de bolos confeitados, de petiscos e geleias. Mas tá tudo gravado lá no YouTube, viu? Tá, eu vou procurar depois. Vou compartilhar aqui com você. Estão vendo o slide vocês? Conseguem ver? Pronto. Aí, eu vou começar a falar, tá? E aí, se vierem dúvidas, vocês falam no chat, que é se vocês. Porque se vocês ativarem o microfone do nada, às vezes eu acabo me perdendo também. Então, é porque eu não consigo ver todo mundo aqui na tela do notebook. Só consigo ver de 3 em 3. E aí, ou vocês levantam a mão para chamar minha atenção para poder tirar a dúvida, ou vocês escrevem no chat, pode ser? Porque senão até eu perco a... Professor, deixa eu Oh, só te orientar para você ver todo mundo. Você tá. vai passar o mouse em cima dos 3 em 3, certo? Pode passar o mouse aí em cima onde tem 3 imagens. E aí vai Ah, aparecer lá em cima um monte de quadradinho. 9 quadradinhos. Aí você vai clicar em cima dos 9 quadradinhos. Aí você vai conseguir ver todo o mundo. meu não tem, não. O meu só tem 2. Você tem, ó, um para minimizar, um Aham. quadradinho, Vai deixar um grande. quadradinho partido com 2 e um monte de quadradinho. O meu só tem até esse partido com 2 já. Deixa eu te Ai, contar. é? Que Ah, triste. que triste. Pois eu tô vendo todo mundo só para lhe fazer inveja. Oh! Deixa eu te mandar aqui rapidão. Só fica assim, ó. Eu te mandei aí. Ah, eu queria ver todo mundo, ó. Que aí eu não tenho que ficar mexendo aqui. Descendo. Enfim, vamos lá. Quem quiser falar ou tirar dúvida, vocês chamam minha atenção, falam no chat, que aí eu dou a palavra a vocês. Pra não ficar muito baldeado o negócio. Então, gente, pensando na gente, já que a gente já teve várias aulas juntinhos, algumas pessoas, né, no caso, decidi fazer esse aulão de revisão, porque toda aula, quando a gente está aqui dando, a gente está aqui por vídeo chamado, sempre vem uma dúvida impertinente de outro assunto que não era da aula. Eu tiro a dúvida de boas, tranquilo. Mas eu sei que tem mais pessoas que têm dúvidas em certos assuntos. Então eu preferi trazer esse tipo de aula para ser uma aula mais que também atraísse mais gente do grupo, né? Porque, né, todo sábado tá todo mundo aqui. Então eu acho que também dava para trazer mais gente por conta de dúvidas, né? Porque sempre a gente fica com dúvida aqui e acolá, porque às vezes é muito conteúdo para absorver de uma só vez. Então eu pensei nessa dinâmica de aula, que eu acho bem bacana também, que eu também acho muito importante. Porque é muito ruim a gente sair de uma aula e ficar com dúvidas, né? E lá na hora tem uma outra pessoa que fica com vergonha de falar e tal, não sei o quê. Mas a gente, sempre quando a gente está com dúvida, a gente tem que fazer o possível para tirá-las, tá? Então eu trouxe a dinâmica dessa aula hoje de revisão para nós. Uma revisão bem bacana, bem divertida. Hoje eu tô muito falante, tá? Então eu vou falar aqui bem então. Quanto você deixar, eu vou estar falando. E a primeira aula que eu trouxe pra gente foi a de cortes, que muita gente presenciou, muita gente estava. Não sei se a Valdia não chegava a pegar. Oi, Lídia, bom dia! Eita, a Lídia acordou agora, meu pai. A Leide, bom dia, Leide também. E aí, continuando, gente, a primeira aula aqui de revisão que eu trouxe para vocês foi a aula de poste. Aula que deixou muita gente doida, por causa que eu pedia tudo bem assimétrico, bem bonitinho. Das facas também, que a gente teve algum problema lá nas aulas, mas foi tranquilo também. Aí eu passei para vocês o nome de cada corte, que aí, fazendo as ênfases, né? O cortezinho de uma cenoura ou alguma leguminosa, que seja bem fininho, um quadradinho fininho, com no máximo 2 mililitros, fala. Enfim,
O palitinho de dente, dando a ênfase a um palitinho de dente, esse é o julienne. E quando a gente tem esse palitinho mais grosso, a gente chama ele de batonê. Aqui tem alguns nomes diferentes, porque eu peguei da internet, não é o da apostila. Então, o quadradinho maior, que parece uma batatinha frita, ele é o batonete. Se a gente corta ele em quadradinhos, ele vira o macedônio. Não sei se vocês lembram ainda desses nomes. E aí, o brunoise é como se fosse um palitinho fininho, cortadinho também, quadradinhos pequenininhos. Esse é o brunoise. E aí vem o paisane, que é o que vocês nunca esqueceram, né? Porque o paisane é o que não tem corte, certo? Não tem uma simetria a ser seguida que nem os outros. Que é a julienne, o derivado dela é o brunoise, depois vem o batonete, que é o bastãozinho mais grossinho, e a partir dele a gente tem os macedônios. E aí tem um corte das alfaces, de folhosos, que é chiffonade. E os cortes que não seguem o padrão são os paisanes. Não sei se vocês lembram. Eu vi aqui que o Ian ele tá mandando todas as aulas no grupo, viu, Aldênia? Todas as aulas que estão gravadas, o Ian acabou de mandar. E esses são os tipos de corte, os nomes também, o tomate com casca. Eu não sei se vocês lembram que é um tomate sem pele e sem semente, que a gente pega, faz um furinho embaixo, tira um biguinho dele, faz um X na parte superior dele, bota na água fervendo e depois a gente joga dentro da água gelada, dando um choque térmico e a gente consegue tirar toda a pele do tomate, fazendo com que o tomate vá na nossa preparação e não torne ele tão perecível por conta das sementes e da pele dele, tá? E os fundos que a gente falou também, que é fundo de carne, era o fundo de legumes e o fundo de frango, né? A partir disso que a gente pode usar as carcaças das proteínas, que no caso carcaça do frango, carcaça de peixe, ou carcaça de carne também, e aí ferver em água, fazer aquele fundo, botar verduras também, leguminosas, e deixar esse líquido bem saboroso para que a gente possa fazer uma preparação, que é muito melhor, muito mais saudável do que o famoso quinol ou sazon, que ali é só sódio, não é tempero, não dá gosto. Ali só diminui nosso tempo de vida, só traz doença para nós. Então, a gente também falou de fungos na aula também. Essa é a primeira parte da aula. Alguém está com dúvida na aula de cortes? Eu estou falando um pouco rápido porque é muito assunto que eu trouxe para a gente tratar. Cortes, eu posso passar? Alguém tem dúvida de nome? Alguém tem dúvida de corte? Alguém? Leni tá ali no canto, só olhando, triste. Então, vou seguindo, viu? Qualquer coisa, levanta a mão ou fala no chat. Porque, como eu falei, eu não consigo ver todo mundo uma vez. Então, eu tenho que descer e ver o rostinho de todo mundo. Segunda parte da aula, né? As pizzas e calzones, que a gente já teve também. Trouxe tudo foto nossa, tá? Tudo produção da gente, pra gente ficar orgulhoso e matar um pouco da saudade da nossa sala. Trouxe, né? As pizzas maravilhosas que nós fizemos, que a gente faz morrer de comer. E falar um pouco das diferenças de líquidos que vai nela, né? A gente fez massa a partir de água, a partir de leite e a partir de cerveja. E aí cada uma delas conferia uma textura diferente, um sabor diferente. Como a gente fazia com massa, a gente notava que, ou com água, a gente notava que a massa ela ficava um pouquinho mais seca. Se a gente fazia ela com leite, ela ficava um pouquinho mais macia. E quando a gente fazia com cerveja, ela conferia um pouco mais de sabor e um pouco mais de estrutura na massa também, por causa que era puro malte, que era cevada, que tem outras propriedades que vai na cerveja que agrega na nossa massa. Então a gente conseguiu ver que todas as três diferentes conferem texturas e características diferentes nas nossas massas. A massa de calzone a gente também fez, que não é nada mais nada menos que a mesma massa da pizza, só que ela não vai ovo em cima pincelado. Não sei se vocês conseguem ver nessas fotos, os que não estão brilhando em cima. Esses sim são calzone, porque o calzone não é para ir gema nem ovo pincelado em cima, não. É a mesma massa com recheio diferente também que vai no forno. Os recheios, a gente sempre quando opta por recheios, a gente não opta por recheios tão líquidos, como a gente vai ver em salgados fritos e salgados assados mais na frente também. E aí a gente tem diferentes tipos de borda. Na verdade, voltando um pouquinho para recheios, a gente sempre opta mais para recheios, dependendo do seu forno.
Se a sua pizza vai demorar um pouco mais no forno, a gente opta por recheios crus, como tipo calabresa crua, que a gente não vai assar lá dentro do forno. Agora, se é rapidinho sua massa lá, se ela já está pré-assada, você vai colocar ela rapidinho, a gente já prefere recheios que já são cozidos. No caso, a calabresa que já está frita um pouquinho, o bacon que já está um pouquinho mais frito, porque senão acaba que se a gente colocar cru e for no forno por pouco tempo, não vai ter a cocção necessária na proteína, né, que está indo no bacon ou na calabresa, então acaba que às vezes não cozinha direitinho. Então, sabendo do tempo de forno que ela vai ficar, tanto no forno quanto naquele forno a lenha mesmo de pizza, dependendo do tempo que vai ficar lá dentro, a gente tem que pensar um pouquinho nisso também, né, Chico? E a gente tem diferentes tipos de borda, a gente fez a borda vulcãozinho, a gente fez a borda recheada, e a gente fez sem borda também. Então aí cabe a vocês, né? Cabe saber o que o nosso cliente, o que é vendável para gente, que a gente possa agregar na nossa pizza. Também tem as bordas de coxinha também que a gente sempre vê na internet. Tem as pizzas doces, que é outra coisa que também tem que falar. Toda vez que a gente for fazer pizza doce, a gente tem que saber qual realmente o recheio que a gente vai colocar. Ah, eu quero pizza de chocolate, massa. Mas a sua pizza vai no forno. E aí você opta. Se você vai colocar a massa com o recheio para ir quente, se o seu chocolate for no forno, você tem que lembrar que você não pode trabalhar com chocolate nobre ou brigadeiro, porque como lá no forno a temperatura é muito alta, acaba que cozinha um pouco mais. Chocolate nobre, você sabe que se ele passar de 55 graus, ele vai queimar e aí não vai ficar gostoso na sua pizza. Então você aí opta usar por cobertura ou até mesmo uma ganache. Ou então você assa o seu disco de pizza, tira e aí você recheia nela mesmo só a pizza quente. Não precisa ir com o recheio lá dentro. Porque aí você pode usar brigadeiro tranquilamente, pode usar Nutella, pode usar geleia, pode usar mousse, pode usar o que for. Mas aí tem que ver se você quer que o recheio entre dentro do forno também. Então aí ou você assa só o disco e recheia fora, ou você trabalha com um certo tipo de recheio que possa ser forneável, que possa entrar lá no forno e sair sem prejudicar, sem queimar, sem deixar gosto ruim, porque você sabe que doce ele pega muito o cheiro das coisas. Então também é outra preocupação a mais. Se a gente for trabalhar com coisa lá no forno, o forno não estiver tão limpo, ou tiver com cheiro de fumaça, não sei, eu assei meu bolo lá e aí cai um pouquinho de massa e tá queimando até hoje, toda vez que eu ligo o forno, que aqui tá assim. Pra me achar o pedaço de forno, que o pedaço de bolo que eu deixei cair no forno e fica lá queimando, ó, até o bicho virar um torrão. Então, isso também, se a gente fosse fazer uma pizza doce, o cheiro de queimado que tá lá no nosso forno ia entrar na nossa pizza doce. Alguma dúvida nas pizzas, sobre os líquidos, sobre a massa, sobre recheios? Alguém? Ninguém? Então, só esperando chegar a parte doce, né? Eu tô vendo. Gente, essa aula aqui é de dúvidas, então vocês perguntem. Se vocês tiverem com dúvida, vocês tirem a dúvida de vocês. Aqui é só para responder a dúvida de vocês. Não é nenhum assunto novo, é tudo que a gente já viu. Salgados fritos. Trouxe aqui a foto da nossa querida Aline também, que ela nem tá aqui, que ela só chega na metade da aula pro final. Tá aqui não. Tô vendo ela aqui não. A Lídia tá cortando ali não sei o que, meu pai. Continuando nos salgados fritos, né? As massas de salgados, como a gente fez, que é sempre a partir de um caldo ou um fundo também, como eu falei para vocês, ou até mesmo aquela mistura que a gente fez de espinafre com leite. A gente usa o leite porque ela deixa mais saborosa e proteica também, né, a nossa massa. Porém, se a gente não quiser usar o leite, não tem necessidade, até porque o leite vai deixar a nossa massa um pouco mais perecível. Geralmente a gente usa porque é mais gostoso, saboroso, para a gente fazer em casa. Geralmente, quando a gente vai comprar nas padarias e lugares, a gente não sente tanta presença do leite, porque é mais rentável, né? Leite, às vezes, está um preço absurdo de caro. Então, às vezes, as padarias e confeitarias não optam usar o leite. E sim, só acrescenta mais água, bota um quinozinho e tal, para deixar a massa mais gostosa. E aí sempre essa massa é a base de um fundo, né? Um caldo de um frango, um caldo de uma carne. E a gente pega só o líquido de onde foi cozido esse frango ou essa carne. E a gente bota a nossa farinha de trigo, cozinha a massa um pouco, dá uma sovadinha, porque isso ajuda também
para deixar a nossa massa mais macia, elástico. Desculpa, gente. E a gente dá uma salvada para deixar a nossa massa um pouquinho mais macia na boca também. E aí a massa é sempre feita assim. É o fundo de alguma coisa que foi cozida, ou um fundo que você preparou, cozinha a massa, solva ela um pouquinho, e aí você vai ter a sua massa bem direitinho. As massas coloridas, a gente conseguiu fazer uma massa de espinafre. Não sei se vocês lembram, que a gente misturou apenas o espinafre com leite, deixou lá cozer um pouquinho, cozinhou um pouquinho da massa e a gente fez essas bolinhas de queijo com massa de espinafre. Muito, muito gostosa. Não sei se vocês lembram do sabor, mas eu lembro e eu adorei. E também dá pra gente fazer com outros líquidos, tipo beterraba. Eu lembro que eu acho que a Zenil foi a Aparecida que uma vez fez coxinha rosa. Eu acho a coisa mais linda. E aí a gente pode brincar, né? Brincar a partir de todas essas leguminosas que são coloridas, ou até mesmo folhosas, no caso do espinafre, né? Além de deixar a cor diferente, a gente ainda consegue deixar a massa mais rica de proteínas, das propriedades que as leguminosas trazem, né? Espinafre deixa a gente forte, né? Que nem o papai. E aí a gente bota isso numa coxinha dessa aqui, que é maravilhosa. Os recheios, como a gente também está frisando, a gente sempre opta por recheios um pouco mais secos. Porque se a gente tiver recheios mais úmidos, mais molhados, a gente acaba tendo dificuldade na hora de fechar a nossa massa, a nossa coxinha, nosso risólio, nossa bolinha de queijo. Então a gente sempre opta por recheios mais secos, para que a gente não tenha dificuldade até mesmo na hora de empanar, ou no pano, ou na farinha de rosca, ou aí na diversidade que dá para empanar as coisas. Eu já empanei coisa com creme crack, a farofa da creme crack. Eu já empanei com farinha amarela. Ai, deu a critério da pessoa, né? E a temperatura de fritura, a gente sempre tem que fritar de 160 a 180 graus. Porque o óleo, quando ele chegar a 200, ele já está queimando. Então, o ponto de fumaça do nosso óleo é 200 graus. Então, é sempre bom a gente ter um termômetrozinho, um termostato, para a gente realmente saber, porque... Vai, Aldrin, fala aí. Professor, no caso do meu forno, às vezes eu fico com dúvida quando eu vou colocar um bolo, alguma coisa parecida. Eu tenho que deixar ele eu tenho que deixar ele numa temperatura, tipo assim, ele começa, quando eu ligo o forno, ele começa, tá quase em 50 graus, né? Do zero, aí vai aumentando, aumentando, aumentando. Eu tenho que deixar ele quanto tempo ligado? Para me colocar um bolo ou qualquer outra coisa. Fala, assim, quando eu tô também fazendo, né? Eu deixo ele pré-aquecendo de 10 a 15 minutos. Porque o seu forno, você disse que é igual lá da escola, né? Só que Então, ele é a gás. então ele é de pedra. E aí ele ainda demora um pouquinho mais por conta de ser... Não, na verdade ele é um pouco mais rápido, por conta de ser a gás. Então daqui que ele pegue todo aquele quadrado para deixar toda a temperatura uniforme, ele vai demorar de 10 a 15 minutos. Então eu tenho que esperar uns 10 a 15 minutos para colocar um bolo ou qualquer outra coisa. Porque Mas, senão, porque senão você vai começar... Pronto, você acabou de... Isso serve para todo mundo, tá, gente? Se você liga o forno, tipo assim, acabei de ligar, já vou botar o meu bolo, ele ainda não aqueceu o forno, então a temperatura dele está muito baixa. E aí, como o gás vem de baixo, que geralmente a gente tem forno convencional em casa, como o fogo vem de baixo, a parte de baixo vai aquecer mais rápido, antes de aquecer as laterais e aquecer em cima. E daqui que esse tempo percorra para que aqueça de lado e em cima, embaixo ali já está quente. Então, aqui em cima o seu bolo não assou e aqui embaixo ele já está passando. Então, por isso que é importante a gente pré-aquecer o forno. Porque quando a gente já pré-aquece de 10 a 15 minutos, o forno está todo quente, na temperatura igual. Então, a gente coloca a temperatura que está embaixo, está do lado, está em cima. Entenderam? Porque senão a gente acaba que cozinha demais, o bolo embaixo fica duro e em cima fica mole demais, ainda às vezes nem assou. é tipo quando você usa aquelas formas altas de 10 centímetros, eu deixei até de usar porque fica cru no meio. Será que é por causa disso? Pode ser por conta do forno, viu? Pode ser demais por conta do forno. Tá Então, bom. sempre a gente pré-aquece. Para qualquer preparação que a gente vai fazer, a gente tem que deixar nosso forno mais igual possível, porque as temperaturas oscilam muito. Como nosso forno é a gás, a gente não tem um controle tão necessário. A gente sempre bota, tipo,
toda vez que eu assar um bolo, a temperatura mínima de forno convencional é 180 graus. Alguns têm até 160. Mas se a gente for colocar o termostato lá dentro, tá 200. Então, aí a gente sempre bota no mínimo para que a gente não tenha dificuldade, não tenha problemas. Porque se o bolo também assar rápido demais, ele não tá todo cozido. Pode ser esse um problema também dos seus bolos mais altos, tá? A gente não, o bolo ele fica cerca de 30 a 40 minutos, dependendo da forma. Então não existe um bolo assar em 20 minutos. Não existe. E a temperatura de fritura dos salgados, voltando mais uma vez, a gente tem que ter cuidado nisso, porque se a gente bota o salgado alto, num óleo alto demais, o nosso salgado estoura. E aí fica feio, a gente não consegue vender, a gente não consegue comer mesmo, engorda mais na quarentena. Então a gente não pode botar o salgado num óleo tão alto, porque senão estoura as nossas bolinhas, estoura a coxinha, estoura o risoto, fica a coisa mais feia. Vocês viram na aula que a gente, até para isso a gente consegue fazer. E aí a gente também não consegue botar o óleo as massas salgadas no óleo tão frio, porque senão ele vai encharcar de óleo e dentro ele não vai esquentar e não vai cozinhar o que tem lá dentro, no caso a massa. Então a gente sempre tem que estar com o óleo a 160 a 180 graus, nesse intervalo, que a gente consegue uma fritura maravilhosa, ideal. Porque se a gente é mais, a gente estoura o nosso salgado. Se for menos, a gente encharca o nosso salgado de óleo. Ninguém merece comer aquele salgado encharcado de óleo. A gente passa o dia todo arrotando óleo, é horrível. Alguma dúvida nos salgados? Alguém? Zeni, Leide, Tice. Bom dia, Tice. Apareceu. Alguém? Rebeca, Valdiana, alguma dúvida na parte de salgados fritos? É o seguinte, viu? Qualquer coisa é só perguntar. As minhas dúvidas de salgado, todas as minhas dúvidas de salgado eu tirei com a Zeni, a chefe dos salgados. Aí, por enquanto, eu não tenho dúvida sobre o salgado. Tá certo, ótimo, viu? Perfeito, perfeito. O primeiro salgado que eu fiz, o salgado eu deixei de esquentar tanto que o bicho queimou, pequenininho, ficou tição. Aí eu subi, pedi umas dicas a ela, referente pontos, essas coisas tudinho, ela me disse na boa. Mas, graças a Deus deu certo. A Zeninha é maravilhosa. Aquela, falando a Zeninha, aparece a Zeninha no nosso slide. Falando de salgado de forno, né? Que, ou a aula que a gente comeu, pelo amor de Deus, a gente comeu tanto. Tempos bons, né, gente? Então, aí a gente falando de salgado de forno agora, também falando de diferentes líquidos que foram agregados na nossa massa, que no caso foi com água, leite, cerveja também. Cada um conferiu uma coisa também, e no caso dos salgados com água, né, feito com água, a gente achou um pouquinho mais seco, e aí com leite a gente achou um pouquinho mais macio, e com cerveja do mesmo jeito. Deu mais estrutura na nossa massa e deu sabor também. Deu um sabor mais forte quando assou, né, de fermentação. E aí, aqui também é um certo trabalho que a gente sovou, para que a nossa massa realmente ficasse bem bacana. Que a gente tem a opção de fazer na batedeira ou até mesmo na mão, né? Então a gente tem que trabalhar com essa massa sovando um pouco mais. Até no ponto de véu, não sei se vocês lembram do ponto de véu, que quando a gente pega a massa, abre um pouquinho e ela não rasga, ela realmente forma um véu, ela fica transparente a massa e ela não rasga. Os diferentes tipos de recheios também que a gente utilizou, mas sempre optando por recheios mais que não sejam tão úmidos, ou até mesmo não tanto recheio dentro, porque eu lembro que alguns salgados da gente vazou por conta de ter muito recheio. Sempre vazava que a gente é meio aloprado, né? As minhas alunas gostam de comer um pouquinho mais. Aí a gente colocava bem muito recheio e na hora de fermentar, na hora que o bicho fermentava, o recheio já começava a escorrer. Então a gente tem que prestar atenção também nesses recheios que a gente coloca nos nossos salgados de forno. Até porque ele não é o frito. A gente pega o recheio do salgado frito, a gente enrola, empanou, pronto. Esse aqui a gente coloca o recheio, vai fermentar, depois ainda vai assar. Então tem que ter um certo trabalho maior nesses recheios. Então a gente sempre opta por recheios mais secos. E aí, no caso da fermentação, né? Depois que a gente sova bem muito e consegue pontos de véu, a gente deixa lá fermentando, não sei se vocês lembram, de 25 a 30 minutos em lugar quente, controlando a fermentação da gente. Porque se fermentar demais também ele estoura quando vai no fogo. Então sempre tem que ter esse cuidado. E a temperatura de assamento também no forno, né? É de 180 a 200 graus. De 160 a 180. Mas nosso forno não chega a isso, né? Então a gente se vira com o que tem.
Alguma dúvida com salgados de forno? Salgados fritos, a Zeni tira todas as suas dúvidas, né, Tícia? Salgado de forno, você tem alguma? Rebeca? Dúvidas? A Leide ali é só. A Leide tá certa. Pois vou seguindo aqui. Qualquer coisa. Nossa amiga Régia também tá sumida. A nossa aula de pães, que a gente fez vários pãezinhos. E a gente fez pão de batata, a gente fez pão de cenoura, pão de beterraba, diferentes pãezinhos que a gente fez na aula. E aí teve todo aquele trabalho de sopa também. E a gente fez mais massas com leite. A gente fez massas com leite. Não sei se vocês lembram, com água também. E aí a fermentação, a gente esperou mais ou menos o mesmo tanto da aula de salgados. E aí a gente sovou mais essa aula também, quase na cabo por causa dos pães, que eram muitos pães também pra gente fazer. E aí, do mesmo jeito, o recheio. A gente conseguiu ainda fazer alguns pães recheados. Mas sempre optando por recheios mais secos. Tipo, uma, uma laminazinha de queijo, uma laminazinha de presunto e tal. Sem encher muito, porque senão a hora de da fermentação não rola muito bem. Alguém tem alguma dúvida nos pães? Todo mundo fez pão em casa, né? Pelo que eu lembro. Tentou ou fez. A Vili só rindo ali. Eu não fiz ainda, não. Ainda vou fazer. Vai fazer? Ainda vou fazer. Vou passando aqui, tá? Qualquer coisa pode perguntar, pelo amor de Deus. Ei, referente à pizza. Hã? A pizza já fez, só que ela não ficou. Eu acho que ela não cozinhou a massa direito. Ficou perfeito, a massa ficou grossinha e tal, mas acho que ficou crua. É o tempo para saber, antes de botar o recheio, o tempo no forno para pré-assar, quanto tempo? Tem tempo? Depende do seu forno e depende também da grossura da massa. Na aula a gente fazia bem rápido, porque a nossa massa estava bem fininha. E o nosso forno, a gente lembra que ele era altíssimo. Então, tipo assim, em coisa de 3 minutos, a massa assava quase por completo. A gente tirava, recheava. E aí você tem que ver direitinho qual a temperatura do seu forno e qual a espessura da sua massa. Você deixou mais ou Pois menos. é, eu via bem que dourava, porém acho que é porque é grossa mesmo, acho que eu tenho que fazer mais fino, porque eu Você gosto com deixou, bastante massa. você Eu deixou, gosto de grossinha, né? você deixou Aí mais, você deixou mais ou menos quanto tempo na. eu, fico, eu não tenho tempo, não, fico só observando se tá dourado em cima ou fico olhando embaixo, é desse jeito. Não acho que é porque é grossinha mesmo, e o meu forno não é daquele dos bons, né? Acho que é isso o problema. E aí a massa folhada e a semi-folhada, que algumas pessoas tiveram aula comigo lá no começo, e teve outras pessoas que tiveram aula com o Felipe. E aí a gente tem as dobras da massa direitinho, que cada uma delas é um tanto certo de dobra, não sei se vocês lembram, mas aí é uma simples, que a gente abre a massa bem retinha. Deixa eu só botar aqui pra não ter a cabeça. A gente abre ela bem retinha e a gente faz uma dobra assim, que a gente dobra em 3. Aí abre a massa de novo, aí dobra em 4. Aí abre a massa de novo, aí dobra em 3. Aí abre de novo e dobra em 4. E aí a gente tem a nossa massa folhada. Não sei se vocês lembram ao certo. E aí, a partir dessa massa folhada, a gente tem várias coisas que são derivadas dela. Que no caso a gente fez bolovan na aula, que é os anéisinhos altinhos com recheio dentro. A gente fez palmier, que é a tirinha enrolada. Que é a tirinha enrolada com canela e açúcar. E a gente fez 1000 folhas também na aula de massa folhada. E aí a gente tem a massa semi-folhada, que é uma massa que vai fermento, por conta dos croissants, porque o semi-folhado é o croissant. É uma massa que vai com fermento, que também tem as suas dobras, uma simples e uma dupla, que a gente abre, dobra em 3, depois abre e dobra em 4. E aí tem todo o trabalho da fermentação também do croissant. E aí tem a diferença entre manteiga e margarina, né? A gente tem que ter manteiga e margarina bem gordurosas. E aí a gente opta por usar margarina por conta de ser mais barato, porque 200 gramas de manteiga é R$ 15, né? E até porque aqui no Ceará é muito quente. É muito quente. Pra gente fazer croissant em casa é quase impossível.
E aí o ponto de derretimento da manteiga é muito mais rápido do que o da margarina. A gente opta por usar a margarina do Ceará porque ela não derrete tão rápido. Porque a manteiga a gente bota em cima do balcão da casa da gente, em cima da mesa, não dá 5 minutos, a bicha já virou uma fumada, né? Ou mole, mole, mole. Então a gente aqui opta por usar margarina, mas só por conta disso mesmo. E também por conta do custo-benefício, que um tablete de 2 quilos é R$ 21 e 200 gramas de manteiga é 15. Então a gente opta sempre usar pela margarina por questão de custo-benefício. Alguma dúvida na massa folhada, na semi-folhada, na fermentação, na semi-folhada, no croissant? Ninguém? Tô seguindo. Qualquer coisa eu pergunto. Eu adoro esse defeitozinho. A sala de cheesecake e macarrão. Ai, meu Deus, só de pensar. Dá tristeza. A gente come demais, não. Nossa aula de cheesecake e macarrão, né? Não sei se vocês lembram também da estrutura da cheesecake, né? Que é um creme à base de cream cheese. E aí a gente consegue fazer ela assada ou ela gelada. A partir de gelatina, no caso, quando é gelada, a gente pega, faz aquele creme com cream cheese. E aí vai gelatina também. Algumas delas vai iogurte para conferir mais sabor, bota açúcar e já era. E já deu bom. Fez a basezinha dela de biscoito com manteiga. E a gente colocou essa massa, botou na geladeira, espera lá um tempinho e ela fica maravilhosa. Fica super estável, como a gente está vendo aí. E a gente pode finalizar ela do jeito que a gente quiser. Um caramelo salgado com geleia de frutas. A gente fez geleia de morango no dia. Com geleia de frutas. E aí fica a critério de vocês. E aí a gente também consegue fazer uma cheesecake assada. Que aí na massa já vai ovo, já vai um pouco mais de açúcar para poder conferir estabilidade lá no forno. Mas sempre com uma base de biscoito ou crumble. E aí o recheio todinho de cream cheese, tá? E aí a gente coloca lá no forno, assa, depois vai para a geladeira e depois come. Finaliza com o que vocês quiserem. E aí, os macarrons, né? A gente fez macarrão com merengue suíço, que a gente ainda vai falar. Essa aula foi online? Eu não lembro, eu não tive essa aula, não. Não, é porque teve algumas aulas que aí, lá do comecinho, quando vocês não estavam. Então vai ter coisas que vocês viram, coisas que vocês não viram. Aí, tipo, se vocês não viram, vocês já vão ter pelo menos uma base para quando a gente for fazer a prática. Por isso Tá que eu não bom. trouxe as aulas online, porque a gente está vendo agora e a gente ainda também não teve prática. Pera Aqui- ainda, professor, deixa eu só fazer uma pergunta. Zeni, você não teve essa aula, tem certeza absoluta? Sou eu, a Lídia. Ah, a Lídia não teve porque já entrou no profissional confeiteiro, né? Oi. Oi. Quem teve essa aula foram as meninas que pegaram o modelo anterior de curso, entendeu? Aí no modelo atual de curso a gente não tem esses temas, mas a gente vai aplicar como um plus, entendeu? No caso foi da turma da Viri, da Tis, das meninas que entraram mais. Mas você não perdeu nada, porque cheesecake é muito ruim. E ontem Mas já eu foi, né? tive, viu? Eu tive todas essas aulas. A Zeni teve, eu lembro da Zeni. É porque a voz é parecida, aí eu... Pois é, aí a gente na aula a gente fez macarrões com merengues suíços, que também a gente ainda vai ver na frente. As próximas aulas é de recheios merengues, a diferença de cada merengue. E a gente fez com merengue suíço. Tem o merengue suíço, italiano e o francês. Depois eu vou me aprofundar bem direitinho neles três. Mas onde a gente fez com suíço. E quando a gente fala de macarrão, a gente sempre tem que optar por recheios um pouco mais não tão doces. Por exemplo, como um brigadeiro. Nas últimas aulas, dentro da sala de aula mesmo, nas últimas, não nessa. Eu até falei que eu tinha comido macarrão com brigadeiro. E aí eu quase chorei de tristeza. Porque fica muito doce. Porque merengue, ele é muito doce. Para a gente conseguir ter um merengue, a gente precisa de um tanto certo de açúcar. E o tanto certo de açúcar é muito açúcar para a gente poder conseguir montar um merengue. Então o macarrão ele já é muito docinho. Para quem não gosta de coisas tão doces, que nem eu. E a gente sempre opta por rechear com ganaches, porque ganache é só chocolate e creme de leite. Então não é uma coisa tão doce. Brigadeiro a gente sabe que é uma coisa doce. Então a gente come um macarrão, come com brigadeiro, bota na boca, meninos. Você tem uma hiperglicemia. Mas tá tudo bem. Aí a gente sempre opta por recheios não tão doces no caso de macarrão, tá?
porque o biscoitinho dele, a basezinha dele, já é um pouquinho doce. Então a gente tem que ter cuidado nisso também. E aí nessa aula a gente teve cheesecake e macarrão. Só lembrando da base da cheesecake. A gente tem uma base de biscoito com manteiga para poder formar, para deixar ela bem estávelzinha. Aí vai cream cheese e aí o recheio com a cobertura, né? Fica a critério de quem está fazendo, tá? É sempre muito bom cheesecake com uma coisinha mais ácida, uma geleiazinha mais ácida. Porque acaba que se torna um pouco doce por conta do cream cheese, que vai manteiga ou iogurte, deixa um pouquinho doce. Então é sempre bom, a combinação dela é sempre com geleia um pouquinho mais ácida. No caso, a geleia de morango, que é muito bom. E aí, no caso do macarrão, pode perguntar, Luan. Professor, eu queria, assim, quando o senhor chegar aí na parte de falar do forno, meu problema do macarrão ainda não fiz, mas eu vou fazer. É a hora que, o tempo que tem que estar ligado o forno, o tempo que ele tem que estar lá dentro e qual é o momento que eu tenho que tirar. Eu sei que é quando a saiazinha, né, aparece, mas aí você disse que tem uns minutos depois, né? Isso. Aí, Olha essa só, dúvida que eu tenho. eu tô tentando fazer macarrão em casa, eu tenho umas 3 vezes. Eu acho que hoje eu vou tentar de novo. Mas como você tem um controle maior com o corpo, por conta do termostato, do seu forno, você sempre vai botar uma temperatura maior. No caso, eu acho que a sua está 90 graus. Eu acho que no seu forno a Luana tem uns 90 graus. É isso. A gente tá dando interferência no meu voz, né? Eu acho que eu tô com o microfone ligado. É a Aline que tá ligando. Viu, Albana? Você vai botar a temperatura menor do seu forno. É quantos graus? Você sabe quantos graus é? Eu não tô ouvindo nada. O microfone tá desligado. Não, volte aí que você estava falando, que meu filho aqui tem hora que ele faz um barulho, eu não entendo. Qual a menor temperatura do seu forno? É 90 graus? A maior? A menor. Não, eu acho que é do zero. Que ele aí tem do zero, vai para 50. Você vai botar ele de 90 a 100 graus. E aí você vai esperar dar uma pré-aquecidinha, tipo, mas esse é só de 5 minutos. Macarrão é uma coisa muito delicada. E quando você for assar, você não assa diretamente na bandeja do seu forno. Não, Pega o professor. forno, volta de cabeça para baixo, Hum. liga ele e assa. Espera, é porque ele vai ter um termômetro, ele vai automaticamente, entendeu? Aí, nesse caso do meu forno aí, eu coloco quando tiver em qual temperatura ou é pelo tempo, quanto tempo? Você vai botar por temperatura, porque o Então, ele tem macarrão que ele é estar em qual? 90? 90 graus. Ah, tá. E aí depende da receita que você vai estar fazendo. Se você fizer um merengue francês, ele tem que dar uma secadinha antes de assar. Se você fizer o suíço, você já pode colocar direto. Se você for fazer italiano, aí você tem que ter um preparo maior ainda, porque o merengue dele é com calda de açúcar. Então ele vai se tornar mais delicado ainda lá no forno. Então você tem que ter cuidado com esses 3 tipos de... Qual receita você vai estar fazendo, na verdade? Essa que a gente fez na aula, não sei se você ainda tem. Eu prefiro fazer essa, porque essa é a mais fácil de fazer. É com marinho suíço. Que a gente faz, pinga, já pode colocar lá no forno. Se tiver pré-aquecido. E aí levantou a sainha, você encostou nele, ele não tá balançando, tá ótimo. Não tá o quê? Não tá balançando. Tipo assim, ele tá aqui assando. Aí tu mexe nele e ele não balança, ele vai ficar bem durinho, ele já tá bom. Mais alguma dúvida referente a isso? Mais alguém tá com dúvida no macarrão? Professor, tá aí? E aí vai ficar com gosto de morango, vai ficar na ganache de morango. E aí não vai ficar tão doce.
Porque o chocolate, ele não é tão doce, dependendo do chocolate. E aí, se você faz uma ganache meio amarga também, chocolate meio amargo, e aí vai conferir, vai dar um equilíbrio com o biscoito, que já é muito doce. Entendeu? A gente sempre opta por recheios de ganache. Que não é tão... Mas qual seria o ponto ideal dessa ganache? Porque a gente vê vários tipos de ganache, né? Tem ganache para você cobrir como é que se diz? Para botar num bolo para cobrir com a pasta americana, é um ponto. Para você fazer uma calda é outro ponto. E para você fazer um Eu recheio de chamo de macarrão, ganache qual de seria? injeção, que no caso é a mesma ganache que a gente dá para trabalhar com bico. Ela é um pouco mais dura do que a ganache para cobrir o bolo. Ali ela é um pouco mais líquida. E quando a gente está falando de ganache de injeção, a gente trabalha com 30% do tanto de chocolate que a gente tem. Se a gente tem 1 quilo de chocolate, a gente vai colocar 300 gramas de creme de leite. Entre Creme de leite. 30% da quantidade de chocolate. Como? No caso, eu vou usar 30% de creme de leite por determinada quantidade de Isso. chocolate. Se eu tiver 1 quilo, 1 o quilo. exemplo maior, né? Se eu tiver 1 quilo, eu vou usar 300 gramas. Se eu tiver 100 gramas de chocolate, eu vou usar 30 gramas. Sempre 30% da quantidade de chocolate. E aí eu tenho uma ganache de injeção. E aí, dependendo do chocolate que você está usando, eu estou falando isso de chocolate novo. Se você estiver usando chocolate cobertura ou fracionado, ela vai ficar mais dura, por conta que ela tem muita gordura nela. E aí você vai ter que colocar um pouco mais de creme de leite. Mas aí é de acordo com o chocolate que você está usando. No caso, chocolate nobre, né? É 30%. Mas aí, dependendo da sua cobertura que você está usando, vai ser de 40% a 50%. Porque como ela tem mais gordura, ela se estabiliza mais rápido. Porque gordura, como a gente sabe, ela vai ficando densa com o tempo. Que nem é um bolo que a gente faz com manteiga, bota na geladeira. Ele vai ficar duro porque a manteiga não é óleo. E o óleo, a gente vê que o óleo não fica estável, não virou a pedra que nem a manteiga. Então, as gorduras que estão no chocolate, eles fazem ficar estável. Por isso que dependendo da quantidade, dependendo da ganache que você for fazer, você tem que agregar mais creme de leite. Mais alguma dúvida em relação a isso? Você tá? Porque senão a gente vai atrapalhar a próxima aula. Verrines e monoporções. Para quem não sabe o que é verrine, quem ainda não viu verrine, são sobremesas montadas em taças. Quem não viu, preste atenção no slide, tá? Eu vi que a Lídia deu uma bisoiada assim, ó, mas aí já tirou a atenção de novo. Verrines, elas são montadas em taças, são sobremesas montadas em taças. E aí diferentes tipos de recheios. A gente, nessa aula, a gente fez muita mousse. Eu mostrei para vocês o que é realmente uma mousse. Que mousse, para quem não sabe, não é creme de leite condensado batido no liquidificador, não, viu? Aquilo ali não é mousse, não. Aí bota um kisukezinho, aí fica chamando de mousse. Mousse de maracujá, mousse de morango, aquilo ali não é mousse, não, viu, meu povo? Mousse, ele é sempre uma ganache, chocolate creme de leite, aerada com chantilly, ou aerada com creme de leite, ou aerada com claras. É uma ganache aerada. Mousse é isso, não tem pra onde correr. Se cair na prova de vocês futuramente, o que é mousse? É uma ganache aerada. Pronto, é só isso. É uma ganache aerada. Então a gente fez 3 tipos de ganache. A gente fez ganache de chocolate, a gente fez ganache branco e a gente fez ganache de morango. E aí a gente aerou com chantilly batido. Que aí dá uma consistência muito bacana na nossa mousse. E aí, dependendo do que você quer fazer com a sua mousse, você agrega gelatina, que é para poder dar mais estrutura na sua mousse. E aí, as verrines a gente montou com mousse, a gente fez decoração de chocolate, a gente botou biscoito, a gente fez um crumble, a gente botou geleia. Então, aí, verrine é da sua criatividade, mas aí tem que ser montadas em taças. Verrine é isso. O que é verrine? Sobremesa montada em taças. O que é mousse? É uma ganache aerada. Só isso. E aí, nas monoporções que a gente viu, que está do lado esquerdo da tela, a gente também era mousse, só que essa mousse era com gelatina. Não era que nem as mousses que a gente fez nas taças. Era mousse com gelatina, que aí ela tem uma estrutura maior, uma base também, e aí a gente foi e glaçou a glaçagem, que é aquela espelhada que vocês já viram. Que a gente faz essa glaçagem, essa cobertura espelhada, banha nossa monoporção, que a gente também chama de entremê,
E aí fica bonitinho desse jeito aí, ó. Bem espelhadinho, bem bonitinho. Pra quem nunca viu, esse é um entremê, tá? Uma monoporção. Alguém tem alguma dúvida nessa parte de mousse, de monoporção, de glaçagem? Quem ainda não viu glaçagem, a gente vai ver futuramente. Essa parte que é espelhada, essa cobertura que é espelhada. Que ela é a base de leite condensado, uma calda de açúcar e glucose, tá? Para quem tem curiosidade. Alguém tem alguma dúvida? Não vou correr. Mais novidades de... na nossa aula de choux, tá? De massa choux. Eu adoro massa choux. E nessa aula a gente viu como a gente faz a massa choux e todos os derivados dessa massa. Porque é que nem a massa folhada, que dá pra gente fazer várias sobremesas e várias outras produções à base da massa folhada, essa é do mesmo jeito. A gente faz a massa choux e consegue fazer muita coisa à base da massa choux. Esse que a Zeni tá segurando é uma Sanoré. E aí, o que eu tô segurando... Não, o que ela tá segurando é uma Paris-Brest. O que a Zeni tá segurando é a Paris-Brest. E eu tô segurando a Sanoré, que é essa sobremesa com decoração de uma nuvem de açúcar. E aí, a partir dela, a gente consegue fazer profiteroles, a gente faz carolinas. Eu tentei trazer o máximo para vocês, que era... A gente fez carolinas, aí peguei um sorvete da outra turma, coloquei lá, a gente colocou as carolinas, assim, recheou, e depois a gente provou. Então, é muito bacana essa massa também, que ela é a base de ovos, farinha de trigo e leite. Só isso, só isso. E a gente consegue assim fazer ela diversas vezes, de diversos formatos. E o segredo da choux, não sei se vocês lembram, é queimar o fundinho dela. Vocês lembram que a gente cozinhou, até ela subir um cheirinho de queimado, a gente bater. Não lembro quem foi que lavou aquela panela, mas parabéns. Porque ela fica queimadinha o fundo mesmo, viu? O segredo dela é isso, porque quanto mais a gente queima, mais a gente está tirando umidade da nossa massa. E aí, na hora de bater, ela não vai bater tanto. E aí, ela não vai ficar tão mole a nossa massa. Ela fica mais sequinha quando vai no fogo. Alguma dúvida de... Ah, e falando de manteiga e margarina. Quando a gente está fazendo massa choux, a gente coloca manteiga. Porque a margarina, como a gente falou aqui dos croissants, ela derrete mais rápido. Então, ela carameliza mais rápido. Então, às vezes, a gente faz uma choux com uma margarina e a gente vai assar ela pega coloração muito rápido. E o nosso mal é ver a coisa dourada e achar que está pronto. E aí, às vezes, a gente pega, a choux ainda está crua, mas ela já está dourada em cima por conta da margarina. E a gente usa manteiga por isso, que o ponto de derretimento da lei de fusão não é tão alto. E aí ela consegue uniformizar o assamento dela e dourar. A última coisa que ela vai fazer é dourar. Mas a margarina, uma das primeiras coisas que acontece é dourar. Alguma dúvida na massa choux? Vocês tentaram fazer massa choux em casa depois da aula? Vou seguindo aqui, tá? Quem tiver dúvida aí é só falar, tá, gente? Porque não consigo ver todo mundo, não. Nossa aula de caseirinhos, que foi a aula que o restante da turma chegou. Não sei se a Lídia lembra. Quando eu conheci a Lídia na cozinha. As meninas mais novatas. E a gente fez diferentes tipos de massa com aquela tabelinha que eu sempre passo para vocês. Que aquela tabelinha, ela vai me seguir pelo resto da minha vida. Eu com 50 anos vou estar fazendo bolo daquela tabela. Se eu não decorar daqui para lá, né? Que aquela tabela é multifuncional demais. Como eu falei para vocês, eu peguei de uma fonte, eu peguei da faculdade aquela tabelinha. E a gente pode fazer qualquer tipo de bolo com aquela massa. Qualquer tipo de bolo. A gente fez bolo de chocolate, a gente fez bolo de cenoura, a gente fez bolo de parmesão, a gente fez bolo de banana, a gente fez todo tipo de bolo com aquela tabela. E se vocês tiverem aquela tabela ali, vocês fazem qualquer tipo de bolo, qualquer tipo de bolo. Porque dá pra gente fazer de ingrediente seco, como coco, como cacau, como leite em pó, como várias coisas secas, né? E aí tem a parte de legumes também, que é de polpa, legume. E aí tem a parte de líquido também, que é de fazer suco, de cappuccino, essas coisas. É muito bacana aquela tabela. E aí a gente fez as massas diferentes. A gente fez massa no liquidificador, a gente fez massa na batedeira, a gente fez massa acrescentando farinha, só para poder a gente ver os diferentes tipos de bolos que a gente faz. E aí fica a critério de vocês. Vai, pergunta, Alô.
Professor, em relação ao bolo de parmesão com goiabada, eu vou colocar os pedaços de goiaba, mesmo eu untando com farinha, fica tudo pregado no fundo, no final. Aí acaba a parte de baixo ficando, porque tá pregado, a goiaba prega embaixo. O Mas que é que eu tô errando? quando a gente fez, é porque ela é mais densa e a goiabada ela tem muito açúcar, então ela não vai entrar no seu bolo. Ela, já como ela tem muito açúcar, quando ela entrar lá no forno, ela vai caramelizar. E aí, por conta de ser densa, ela vai descer lá pro fundo da sua forma e vai caramelizar lá mesmo. Ela não vai ficar perto, não vai se juntar com a sua massa. Quando a gente fez na aula, a gente fez só a cobertura de goiaba. A gente faz o bolo de parmesão e a cobertura de goiaba. Se você quiser colocar a goiaba na sua massa, você vai ter que botar pedaços menores e tentar botar ela na hora de bater. Na hora que estiver batendo, pedaços menores e bater junto. Porque se você cortar os pedacinhos e colocar na sua massa, é muito denso, o pedacinho é muito denso. Tem muito açúcar. E aí ela vai descer e vai caramelizar lá no fundo da sua forma. Acabando que pregue. E aí não ficou tão legal. Eu acho que eu coloquei um pouco grandinho mesmo. Aí pesa. Porque Vou se tentar você fazer bater, mais uma vez. se você bater, a sua massa ela é densa também, né? A massa de bolo. E aí você botando ela junto para bater, um pedacinho vai ficar aqui, outro pedacinho vai ficar aqui. Tal, e eles não vão conseguir se juntar. E aí, se o seu bolo estiver pré-aquecido na hora de assar, ela vai começar a assar e aí vai estar tudo ajeitadinho, tudo montadinho. E aí com pedaços menores também. Ou então você opta em fazer só a cobertura de goiaba, como a gente faz na aula, se você continuar tendo esse problema. Porque também antes eu fazia bolo com brigadeiro, aí eu molhava o brigadeiro, gente, mas eu ainda não tinha conhecimento, tá? Vocês podem me julgar à vontade. Eu pegava o brigadeiro, bolhava e botava na massa. Gente, o brigadeiro descia todinho, caramelizava o fundo da forma, menino. E eu não fiz isso só uma vez, não. Eu fiz isso uma vez, mas tudo bem. Tudo a gente aprende, tudo na vida é aprendizado. Alguém tá com alguma dúvida nesses bolos caseirinhos que a gente fez, horrores de bolos, várias vezes. E aí a cobertura com a gente, né? Aliás, vai, Vivi. Fala, Vili. Quer falar? Quero. Nos bolos caseirinhos eu não tenho dúvida, não, mas eu tenho uma dúvida a fazer, porque é assim, eu faço o bolo no forno do fogão, né? E o que acontece com o bolo, no caso, se eu estiver assando um bolo, ele não tiver ainda assado totalmente e o meu gás acabar, e eu não tiver uma reserva? Vili, deixa o teu forno lá dentro, tu não vai abrir para ele não perder temperatura. Tu não vai tirar esse bolo por nada, liga pro gás e manda trazer outro. E manda trazer outro correndo, porque aí é só milagre mesmo, viu, minha irmã? E se isso for à noite? Se o seu bolo não tiver nem começado a assar, tipo assim, teve 5 minutos lá no forno, você tira ele bem rápido, coloca no congelador para dar um choque térmico para ele parar a cocção. Porque aí, se o fermento ele não foi ativado e ele estiver em temperatura baixa, aí, o fermento ele não vai começar a fermentar seu bolo. Como ele vai estar frio, o fermento ele vai dormir. Então, ele não vai começar a aerar o seu bolo. Então, se isso aconteceu, tipo assim, se deu 15 minutos lá no forno, não adianta mais não, viu, irmão? Não rola mais salvar esse bolo, não. Mas, tipo assim, em 5 minutos, a tua massa ainda não esquentou tanto. Então, tu já joga no congelador para dar um choque térmico nela e o fermento parar de agir. E aí, tu consegue deixar ela dormir na geladeira, no plástico filme. Mas, tipo assim, só se não tiver gerado tanto calor nela. Se tu pegar na forma e tiver muito quente já, não rola mais. Porque o fermento começou a acordar e aí não tem como ele dormir. Uma vez acordado, ele não dorme mais. E aí, quando você passar no outro dia, ele não vai mais subir. Porque ele acordou, queria viver e morreu. Mas aí, se deu pra ele dormiu no outro dia ele se assa, bem bonitinho. Mas aí tem que ter cuidado com isso. Então, ó, todo mundo, viu? Cheque o gás antes de fazer bolo, tá? Balança o gás, tenta levantar pra saber se tem gás, viu? Pra não acontecer isso. Oi. Deixa eu te perguntar uma coisa. Aconteceu comigo. Para mim fazer um recheio de limão, certo? Aí com leite condensado, creme de leite, aí quando eu boto o limão, ele talha. O que é que eu faço? Fica aquela cor feia. Você vai usar
só a raspa do limão. Não usa o suco, né? Só a raspa. Não usa o suco. Porque o sumo, além dele talhar, por conta dele ser muito ácido, ele vai trazer mais perecividade. Então ele não vai durar muito tempo. Vai estragar mais rápido. Aí você vai usar só a raspa do limão. Até porque fica mais gostoso e ainda tem uma textura mais na boca. Quando a gente está fazendo ganache de limão, gente, a gente usa a raspa do limão. Quando a gente vai fazer bolo de limão, a gente usa bolo de limão. Limão mesmo, a gente só coloca na caipirinha e não. Ou então para fazer lambedor. Pronto. Eu comprei aquele pozinho da Mavalério, só que eu não gostei, não. Eu não Eu acho muito ácido, aqueles pozinhos. Ave Maria. Chega a dar uma dor aqui, ó. De tão ácido que é. Então, quando vocês forem fazer coisa com limão, botar na cobertura e tal, esses creme de leite condensado, usem a raspa do limão, porque tanto vai dar uma vida maior, a validade dele vai ficar maior, quanto ele vai agregar mais sabor. Mas aí vocês lavam o limão, tá? Passam um álcoolzinho e tal, né? Comprou lá na feira, não é pra ir pra feira, viu? Porque é aglomeração. Lá no mercantil que você foi de máscara, comprou o limão, chega, dá uma lavadinha. Quem tem hipoclorídrico, deixa lá no hipoclorídrico um pouquinho, para poder usar as raspas, mas pode usar as raspas de boa. E é o quê? Mais ou menos de um limão todo, a raspa? Depende da quantidade que você está fazendo. E aí você vai botando e vai provando, vai testando. E aí, se você não sentiu o gosto na hora, deixa ali uns 5 minutinhos, e aí as raspas vai começar a jogar sabor no seu creme. Aí dá uma mexidinha para ver de novo, tranquilo. Certo. Mas tem nada melhor. Nesse caso aí, professor, nesse caso aí da casca do limão, né? Para dar sabor ao recheio, à cobertura. Tem cobertura que a gente faz no fogo e tem cobertura que a gente faz tipo um mousse, né? Aí eu queria saber, essa cobertura que faz no fogo, né? Que é tipo o ponto do brigadeiro. Você pode já botar para fazer junto com a casca do limão ou você vai esperar dar o ponto para poder botar a casca do limão? Pode. Lá no fogo a gente pode, mas a casca do limão, viu? Até porque, como o creme vai com creme de leite, aí o creme de leite vai fusionar com a casca do limão. E aí vai ficar com um gosto maior de limão ainda se for no fogo. Mas você opta colocar no final ou no começo. Eu prefiro no começo, porque como lá vai esquentar, e aí o limão vai soltar mais sabor ainda no creme de leite. E aí o meu brigadeiro de limão vai ficar mais forte com gosto de limão. Eu prefiro fazer com a raspa de limão. E aí, se você for fazer um brigadeiro de caipirinha, faça o brigadeiro de limão e coloca a cachaça só no final da cocção. Porque a cachaça ela é algo que ela vai evaporar. Então não adianta você colocar no começo. Você coloca no começo, mexeu o brigadeiro, no final não tem mais gosto de álcool. Só tem o gosto do limão, porque o álcool vai evaporar todinho. E aí você coloca um pouquinho no final, só para dizer que é de caipirinha mesmo. Viu? Ninguém é pra ficar bebendo por aí não, comendo os brigadeiros de vocês não, pelo amor de Deus. Mais alguma dúvida aqui nos bolos ou eu posso prosseguir? Professor, Oh. Não é no caso dessa massa caseira, mas a massa estruturada muitas vezes faz aquele buchinho no meio, no bolo. Por que é? Buchinho no bolo? Sim. Temperatura alta. Então, eu coloco a massa do bolo... Eu não entendi, assim, temperatura alta. Demais. O seu forno está muito quente. Quando eu coloquei a massa do bolo. Ou então, quando ele tá assando lá, a temperatura subiu lá descontroladamente, e aí tá muito alto o seu forno, e aí o bolo ele faz isso para poder criar uma capa de proteção para o corpo dele. Então ele faz aquilo ali para barrar muita temperatura que tá entrando no seu bolo. Então, se ele tá com aquele bucho, é porque o seu forno tá quente. Porque só acontece com essa massa estruturada, porque esses caseirinhos, ele não fica, sem ser esse de furo, né? Essa massa estruturada vai mais farinha de trigo, né? É aquela que eu acho que eu já te passei, que é 250 gramas de farinha de trigo. Eu não lembro muito de cabeça, não. Mas a massa mais estruturada, ela é um pouco mais pesada, né? E ela é um pouco mais pesada. E aí ela é um pouco mais delicada também por conta dela ser mais pesada. Então ela tem que ser assada mais uniformemente possível. Porque como ela é mais pesada, ela precisa de um calor necessário ali, sem ser um calor excessivo. E aí, no caso, às vezes, é muito. Gente, a gente tem que correr, porque o Ian já quer acabar aqui. Professor, nós temos 1 minuto, nós temos que encerrar neste momento.
Ai, o que é que eu faço, Ian? A gente dá continuidade na próxima semana, não Isso, tem deixa problema pra não. próxima. Viu? Pronto, Só quero até porque foi muito assunto, né? Então, aí É, vocês. Então, a gente vai fazer revisão 1.2, tá? Próxima semana. Pode ser, galera? pode sim. Tá ótimo. Então, a gente vai fazer semana que vem, tá? Desculpa, Ian, exceder um pouco mais, é porque eu tô muito empolgado hoje, tá? Não, foi maravilhoso, eu amei. Se eu pudesse, eu dava o tempo que fosse preciso, mas realmente a gente tem uma outra aula agora, e aí não tem como eu ceder, tá certo? Mas foi maravilhoso, tá? Deixa eu só bater o print de vocês. Tá, deixa eu deixar aqui. Cadê a Valdiana, a Aline? Hoje a Aline colocou uma foto tão bonita que eu acho que é pra ela não aparecer. Tô sentindo. Realmente é isso aí mesmo. Deixa essa foto aí, por Todo favor. mundo sorrindo. Show! Vou mandar lá no grupo, tá? Beijo, beijo, Obrigado. beijo. Se cuidem, viu? Desculpa, corre, viu? Semana que vem tamo junto de novo. Beijo!